Foi neste ano que o artista Katsushika Hokusai fez provavelmente a gravura mais famosa do mundo. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Arte dos Anos. A viagem pela história da arte, um ano de cada vez. E desta vez vamos até o ano 1831. Este ano está relacionado com um tema que eu mencionei no episódio passado. Enquanto falava sobre o pós-impressionismo, mencionei a influência da xilogravura japonesa. Fiquei curiosa, fui investigar mais sobre o tema e preparei um episódio inteiro sobre isso. Por isso, apertem os cintos porque vamos viajar até ao Japão. Então, o Japão esteve fechado durante mais de 200 anos, durante o período Edo, ou também conhecido como período ou Idade da Paz Ininterrupta, que durou entre 1603 e 1868. Esta decisão de fechar o país tinha como objetivo proteger a estabilidade interna e o poder dos líderes. Isto surgiu após um contacto inicial com missionários e comerciantes estrangeiros no início por volta do século XVI. As autoridades temeram que o cristianismo e a influência estrangeira ameaçassem o poder político e social. Então impuseram este regime de isolamento que proibia quase todo o comércio e a presença estrangeira, permitindo apenas alguns contactos muito limitados com holandeses e chineses em Nagasaki, e portanto ninguém entrava, mas também ninguém saía. Os japoneses não podiam fugir do país. Por isso, como eu disse, o objetivo era preservar a ordem, a cultura e a soberania japonesa. Como os japoneses não tinham acesso aos recursos exteriores, tinham de criar as suas próprias coisas, tinham de criar a sua própria arte internamente. E foi neste contexto que surgiu uma cultura muito rica e única que diria que nos impressiona e nos fascina até hoje. Foi neste período que se popularizou, por exemplo, o teatro kabuki, a xilogravura ukiyo-e e a pintura tradicional. O teatro e a xilogravura vão ser os temas principais deste episódio. Deixei de parte a pintura tradicional, mas vou só referir que, para termos uma ideia de quando se fala de pintura tradicional japonesa, não tem nada a ver com a pintura tradicional ocidental, de óleo sobre tela, com grande realismo. Eles não faziam nada disso e acho que até nem existia propriamente pigmentos ao óleo no Japão nessa altura. E portanto estamos a falar de pintura com tinta e pigmentos naturais sobre seda ou papel e os temas que representavam era sobretudo uma ideia mais espiritual da natureza. Dito isto, vamos então para o nosso tema principal, que é a xilogravura ukiyo-e. E o que é que significa esta palavra ukiyo-e? Significa literalmente imagens do mundo flutuante. E havia um grande interesse por estas imagens do mundo flutuante. Porquê? Havia uma cultura urbana em expansão. Edo, que é a atual Tóquio, já era uma cidade enorme para a época, já tinha cerca de 1 milhão de habitantes e tinha uma classe média de artesãos, de mercadores que consumia intensamente literatura popular, a xilogravura e o teatro kabuki. Porque as pessoas não queriam só trabalhar, também queriam entretenimento, queriam diversão, queriam estar próximos da beleza. E a xilogravura veio permitir esse contacto. Veio alimentar esse interesse pelo efêmero, por essas imagens do mundo flutuante e isso aproximava-os do belo e do sublime. E então, como é que esse contacto foi possível? Ao contrário da pintura tradicional que mencionei anteriormente, que estava em palácios, templos, ou seja, era acessível a um estrato social mais elevado, às elites, a xilogravura era acessível às massas. E porquê? Porque era um método, uma técnica fácil de produzir e logo de comprar. Mas afinal, o que é a xilogravura? É uma técnica de impressão que consiste em utilizar uma goiva, ou seja, um objeto cortante, para fazer sulcos num bloco de madeira. Depois de serem feitos esses sulcos, passa-se tinta com um rolo, coloca-se o papel, pressiona-se e é assim
que se faz uma gravura. Esta técnica permite múltiplas cópias e tem um nível de detalhe muito elevado. Então, o facto de ser possível a produção de muitas cópias faz com que cada cópia tenha um valor muito mais baixo, ou seja, torna-se muito mais acessível a todas as pessoas. Em 1765 criou-se a xilogravura policromática, que é basicamente a possibilidade de imprimir várias cores. Neste caso, cada cor era aplicada num bloco diferente, ou seja, cada bloco era feito para uma cor específica e as cores eram obtidas manualmente, usando pigmentos naturais, e os artistas ajustavam as tonalidades consoante a quantidade de tinta e também as sobreposições de camadas. Ora, em 1831 esta técnica já estava muito desenvolvida, já era uma técnica bastante amadurecida, o que permitiu a criação de gravuras com muita cor e com muito detalhe. Os artistas tinham de aprender esta técnica e desenvolver esta técnica em algum lado e, claro, existiam escolas para isso. Vou destacar algumas escolas mais conhecidas, ou as principais. Uma delas era a Tori, que era focada em retratos kabuki, a Katsukawa, que era focada em retratos realistas, Kitao, ilustrações literárias, o Tagawa, que era a mais conhecida, mais popular e variada, que fazia tanto paisagens como figuras, e a Hokusai, que embora não tenha sido uma escola formal, digamos assim, foi mais uma linhagem de discípulos que continuou o trabalho do Hokusai, era focado na natureza. Uma curiosidade, os artistas, ou os aprendizes, usavam o nome da escola em que estudavam, depois o seu próprio nome para criarem os seus nomes de artistas. Por exemplo, o Tagawa Kunisada, o Tagawa Kuniyoshi, o Tagawa Hiroshige. Portanto, usar o nome da escola era uma forma de elevarem o seu próprio nome, porque havia escolas que tinham muito prestígio. Que temas é que eram abordados nestas gravuras? Temos cenas históricas, guerreiros, mulheres cortesãs, paisagens e retratos de atores kabuki. Este último tema era muito popular. E porquê? O kabuki é um tipo de teatro tradicional japonês que foi criado no início do século XVII. É conhecido pelo seu caráter altamente estilizado, com gestos exagerados, com maquilhagem muito colorida, muito exuberante, cenários móveis e figurinos também muito trabalhados. As peças combinam drama, música e dança, e os papéis femininos eram tradicionalmente interpretados por homens. Qual é que é então a relação entre este tipo de teatro, que era muito popular, e a gravura? A gravura funcionava como cartaz publicitário ou como retratos das celebridades da época e, portanto, os fãs queriam comprar e compravam estas gravuras porque gostavam daquele ator, gostavam daquela personagem, gostavam muito daquela peça de teatro e, portanto, obtinham estas gravuras como forma de terem um objeto relacionado com aquilo que eles gostavam, que neste caso era o teatro kabuki. Alguns artistas especializaram-se neste tipo específico, como o Tagawa Kunisada, o Tagawa Toyokuni, o Tagawa Kuniyoshi, entre outros artistas focaram-se neste género. Como podemos ver nestas imagens, as características visuais principais destes tipos de retratos eram retratos em meio corpo, em poses muito dramáticas, como se congelassem uma parte da peça de teatro, roupas e maquilhagens muito detalhadas, porque representavam precisamente as maquilhagens muito elaboradas que eles usavam, e muitas vezes o nome do ator e da personagem também eram escritos nas gravuras. Além deste tema, que era muito popular, surgiu outro por volta de 1831, que foi um ponto de viragem, porque até então não era um tema muito representado nestas gravuras. E estou a falar da paisagem. Pois é, foi neste ano que o artista Katsushika Hokusai fez provavelmente a gravura mais famosa do mundo. Primeiro vamos conhecer o artista e depois a sua obra. Katsushika Hokusai nasceu em 1760 e morreu em 1849. Ele nasceu em Edo, atual Tóquio,
Começou a estudar arte muito jovem e focou-se na xilogravura e na pintura. Ao longo da sua vida ele teve mais de 30 nomes diferentes que refletiam tanto a sua mudança de estilo como as diferentes fases da sua carreira. Ele revolucionou o ukiyo-e, ou seja, este estilo de xilogravura, ao focar-se nas paisagens naturais, imagens do cotidiano, em vez dos retratos dos atores kabuki ou das cortesãs. Vou destacar aqui duas séries importantes. Uma delas é as 36 vistas do Monte Fuji, que foram feitas entre 1830 e 1833, e as 100 vistas do Monte Fuji, que foram feitas entre 1834 e 49. O seu estilo visual combinava uma elevada capacidade técnica, um rigor técnico muito grande, criatividade visual e a expressão poética. Ele influenciou artistas não só japoneses, mas também os pós-impressionistas e os impressionistas como Monet, Van Gogh e o Toulouse-Lautrec. Agora, vamos então mergulhar na análise da sua obra mais conhecida, que é a Grande Onda de Kanagawa, uma das imagens mais icónicas da xilogravura japonesa, mas também da arte mundial. O título original desta obra é Kanagawa Okinami Ura, que significa Sob a Grande Onda ao Largo de Kanagawa. Foi feita por volta de cerca de 1831, o autor é o Hokusai, a técnica utilizada é a xilogravura policromática e faz parte de uma das séries que eu mencionei há pouco, que é as 36 vistas do Monte Fuji. As dimensões médias das impressões originais são cerca de 25 por 37 cm, ou seja, um pouco maior do que uma folha A4. Esta obra mostra então uma enorme onda prestes a desabar sobre vários barcos de pescadores e lá ao fundo, muito pequenino, conseguimos ver o Monte Fuji, que é o símbolo espiritual do Japão. Esta obra introduziu várias inovações estéticas. Vamos por pontos. Primeiro, a perspectiva e o enquadramento. O Hokusai introduziu aqui a perspectiva ocidental, aprendida através de gravuras holandesas, obtidas através daqueles contactos muito limitados que havia em Nagasaki, mas combina com a planicidade decorativa oriental. E quando falamos de perspectiva ocidental, só para se perceber o que é que eu estou a falar exatamente, refere-se à representação realista do espaço tridimensional, ou seja, esta técnica ganhou muito destaque no Renascimento, como sabemos, e utiliza a matemática e a geometria para criar ilusão de profundidade e realismo. Dando um exemplo prático, digamos assim, quando nós olhamos para um quadro e vemos, por exemplo, uma figura em primeiro plano, quer seja uma figura humana, uma árvore, pronto, algo que está mais próximo de nós, e olhamos para um ponto lá muito ao fundo e lá perto de umas montanhas ou de umas árvores muito pequeninas, que é muito comum em pinturas renascentistas, essa ilusão, essa criação de espaço entre uma coisa que está muito próxima de nós e uma coisa que está muito longe, isso é a perspectiva ocidental, ou seja, essa criação de ilusão de espaço, quase como se a tela não fosse bidimensional, mas sim algo quase como se fosse uma janela que nós olhamos e conseguimos olhar para o horizonte. Pronto, é disso que se trata a perspectiva ocidental. Depois, relativamente ao enquadramento, a forma como o Hokusai enquadrou a onda corta parte da onda e isso cria um dinamismo quase fotográfico que foi altamente inovador para a época. Relativamente à cor, também existe uma grande inovação, porque ele utilizou uma cor que se chama azul da Prússia, que não existia no Japão. Portanto, ou foi obtida através de europeus, através dos holandeses, ou foi produzida na China, adquirida através dos chineses e pronto, esta combinação deste enquadramento, desta perspectiva, desta cor que as pessoas não estavam habituadas a ver, causou um grande espanto e teve um grande impacto. Depois temos os símbolos e contrastes. Por um lado temos a força da onda, que representa a força da natureza, a força avassaladora da natureza, em contraste com a resiliência humana que é representada pelos barcos de pescadores. E depois temos o Monte Fuji, como eu disse, uma dimensão muito mais pequena, que representa a estabilidade, a permanência,
e principalmente a estabilidade face ao caos, era isso que eu queria dizer. Depois temos aqui também um equilíbrio entre o movimento e a calma. Nós, quando olhamos para esta gravura, o nosso olhar é conduzido primeiro pela onda, ou seja, pelo movimento da onda, e depois somos guiados para o ponto mais pequeno, que é o Monte Fuji. Ou seja, existe esta criação, esta espécie de sensação de ciclo, onde a efemeridade e a eternidade coexistem. Que importância é que esta obra teve em 1831? Como mencionei há pouco, foi uma revolução neste tipo de xilogravura, porque começou a representar um tema que era a paisagem, que não era representada até então, e também demonstra o amadurecimento do Hokusai, porque ele, quando fez esta gravura, já tinha mais de 70 anos. Esta obra influenciou não só artistas da época, mas também até aos dias de hoje, acho eu, a inspiração da composição moderna, da fotografia e até mesmo do design contemporâneo. Quando as gravuras do Hokusai chegaram à Europa, por volta meados do século XIX, final do século XIX, impressionaram artistas como o Monet, o Van Gogh e o Degas. Inclusive, o Van Gogh escreveu numa carta que as ondas de Hokusai fazem pensar na eterna luta do homem com as forças da natureza. Em suma, em 1831, a grande onda não foi apenas uma gravura, foi uma revolução visual, uma ligação entre o Ocidente e o Oriente, mesmo antes do Japão se abrir ao exterior. E representa o ponto, talvez o ponto mais alto da xilogravura japonesa e, claro, um dos momentos mais visionários da história da arte. Agora, antes de irmos para o último capítulo, vou só mostrar mais algumas obras feitas pelo Hokusai neste ano de 1831. Já falei sobre as características da xilogravura, já destaquei um dos artistas mais influentes e analisámos uma das suas obras mais importantes, e agora a questão que se coloca é: como é que estas gravuras chegaram à Europa? Embora tenhamos de sair um pouco do ano 1831, acho que é importante incluir esta história neste episódio. Em 1853, um senhor chamado Matthew Perry, dos Estados Unidos, chegou com navios de guerra ao Japão e basicamente fez-lhes um ultimato: ou vocês abrem os portos ao comércio internacional ou vamos ter problemas. E então em 1854 é assinado o Tratado de Kanagawa, que impõe ou que marca o fim do isolamento do Japão. A partir daí, navios estrangeiros passaram a transportar mercadorias do Japão para a Europa. Por volta de 1856, 1860, os artistas e mercadores europeus começaram a reparar que os objetos que vinham do Japão, caixas, porcelanas, leques, enfim, todo tipo de coisa, vinham embrulhados nos papéis com umas imagens coloridas, com umas imagens japonesas, e essas folhas eram nada mais, nada menos do que gravuras que tinham sido descartadas. Portanto, a forma como estas gravuras chegaram à Europa inicialmente foi assim meio acidental e meio inusitada. Claro que mais tarde as principais obras de arte, as obras de arte mesmo, não as folhas descartadas, chegaram à Europa e influenciaram então os impressionistas e pós-impressionistas. A partir da década de 1860 espalhou-se pela Europa uma verdadeira moda japonesa conhecida como japonismo. Artistas, designers, colecionadores ficaram absolutamente apaixonados por esta estética, pelas cores planas, sem sombra, pelas composições assimétricas, pelo uso decorativo da linha, mas sobretudo pelo olhar diferente sobre a paisagem e sobre o cotidiano. Alguns dos artistas europeus que foram bastante influenciados foram, por exemplo, Claude Monet, que colecionou mais de 200 gravuras japonesas. Muitas delas estão disponíveis para serem vistas na sua casa em Giverny. Temos Van Gogh, que copiou obras de Hiroshige.
temos Degas, Lautrec, Whistler, Gauguin e Manet que também estudaram esta estética. Agora, fica a faltar uma peça. No episódio anterior eu falei sobre o pós-impressionismo e mencionei xilogravura, a sua influência. Andei para trás, fiz um episódio inteiro sobre xilografia japonesa e agora o tema que falta entre estas duas coisas é o impressionismo. Por isso, posso já adiantar que o próximo episódio vai ser sobre um dos meus períodos favoritos, o impressionismo. Por isso, se tiverem interesse, fiquem atentos ao próximo episódio. E assim chegamos ao fim de mais um episódio da Arte dos Anos. Espero que tenham gostado, eu diverti-me imenso a pesquisar sobre isto, fiquei fascinada com estas gravuras. Digam-me nos comentários se já conheciam esta obra da Grande Onda do Hokusai, porque eu disse que era tipo a gravura mais conhecida, por isso digam-me nos comentários se já conheciam ou não. Se gostaram deste episódio e partilhem com os vossos amigos, os vossos familiares para este conteúdo chegar a mais pessoas e claro, se quiserem subscrevam o canal para não perderem episódios como este e outros vídeos relacionados com o design que saem todos os domingos no meu canal. Obrigada por terem assistido e vemo-nos no próximo episódio.